Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa conversa referente à esperança do quadrado médio. E hoje nós vamos enfatizar métodos práticos, não só para determinação da soma de quadrado, e um método prático para que você possa estabelecer a própria esperança do quadrado médio, considerando modelos fixos, modelos aleatórios ou modelos mistos. Então nós vamos aqui fazer algumas considerações. Nós vamos ilustrar com um exemplo feito a partir de experimentos conduzidos no delineamento em blocos ao acaso. Só que nós vamos considerar que existe um conjunto de tratamento, e esse conjunto de tratamento está disposto em esquema fatorial. O que significa? Vamos imaginar que a gente tenha 6 tratamentos. E a gente então vai montar um experimento em blocos ao acaso, e esses blocos vão ter esses 6 tratamentos. Aqui o bloco 1, o bloco 2, até o bloco 4, por exemplo. E nós temos aí esses tratamentos. Mas existe uma informação adicional que esses tratamentos, esses 6 tratamentos, é uma combinação de 2 efeitos, grandes efeitos, o efeito A e o efeito B. E que o efeito A tem 3 níveis, ou 3 doses, ou 3 qualidades, A1, A2 e A3. E o efeito B tem 2. Então, de fato, eu tenho como tratamento a combinação de 3 doses, níveis de A, com 2 níveis de B. Então eu posso testar o tratamento A1B1, A1B2, A2B1, A2B2, A3B1 e A3B2. Então essa forma a gente denomina de forma, né? O esquema é fatorial, né? E fatorial simples porque envolve aí 2 fatores, o A e o B. Pode ser um fatorial triplo, envolveria 3 fatores, A, B, C, né? E então esse é o delineamento típico. Mas existem outros delineamentos, né, principalmente aqueles que me interessam muito na área de genética e melhoramento, que são os delineamentos considerados como sendo em esquemas fatoriais, que envolve aí um conjunto de genótipos avaliado em vários ambientes. E esse ambiente nós podemos entender como sendo anos, como sendo locais, como sendo níveis tecnológicos, alguma coisa, são vários ambientes. Então vamos dar exemplo. Nesse primeiro exemplo aqui, a gente considera que está avaliando, né, 3 tratamentos. Então está aqui o tratamento 1 repetido, o 2, o 3, observados os princípios básicos da experimentação, que seria a repetição, a casualização, estão casualizados, né, e temos aí o controle local. Então posso fazer análise desse experimento nesse ambiente 1. Agora eu posso fazer esse mesmo experimento no ambiente 2. No outro ano, numa outra época, ou numa outra região, num outro local. E aí configura o experimento fatorial. Tá certo? Então você tem os genótipos, você tem os ambientes, e podemos pensar que existe a combinação genótipo-ambiente, tal como seria no caso do fatorial que nós ilustramos assim, né, aqui. Obviamente que os ambientes, não dá para casualizar os ambientes, né? Não dá para casualizar os locais ou os anos. São uma sequência de experimentos que, quando analisado em conjunto, a gente pode adotar e importar o mesmo esquema, denominado esquema fatorial. Uma particularidade, muitas vezes acontece quando o experimento desses ambientes são ambientes no tempo, para uma cultura perene, por exemplo. Eu tenho um experimento no ambiente 1, no ambiente 2, são tempos diferentes, e eu não desmontei necessariamente o experimento. Continua fazendo a minha análise do meu experimento.
Então eu posso imaginar que nesse primeiro ambiente eu tinha o bloco 1, o bloco 2. Aqui, no outro ano, né, se a cultura é perene, por exemplo, eu continuo gerando informações do bloco 1, bloco 2. Então veja que eu tenho efeito do genótipo, dos anos, por exemplo, e dos blocos. Quantos blocos? 2. No ano 1, no ano 2. E no outro ano? No ano 1, bloco 1, bloco 2. No outro ano, os mesmos blocos. Mas pode acontecer uma situação semelhante, que eu tenho bloco 1 e bloco 2, e no outro ambiente, que pode ser local, vou colocar local que fica muito mais claro, né? Se for local, tem que ter outro experimento. Se for no tempo, aí surge a dúvida se é outro experimento ou é o mesmo experimento. Vamos pensar que é outro ambiente em local, então eu teria o bloco 1 e o bloco 2, né, sendo usado como controle locais do ambiente 1, e no ambiente 2 eu teria o bloco 3 e o bloco 4. Mas eu posso simplesmente falar que eu tenho efeito de bloco dentro do ambiente. Ou seja, posso dizer também que eu tenho bloco 1 e bloco 2 no ambiente 2 e tem bloco 1, bloco 2 no ambiente 1. Então, são esquemas semelhantes, fatoriais, em tabela de dupla entrada, mas algumas vezes eu faço a opção por escolher o modelo Y igual a média, mais o efeito genótipo, mais o efeito do ambiente, mais o efeito da interação e o efeito do bloco. Quantos blocos existem? Nesse caso, 2. E nesse outro caso, também vou analisar, né, a média, o efeito genótipo, o efeito do ambiente, da interação e blocos dentro do ambiente. Quantos blocos existem? 2 no ambiente 1, 2 no ambiente 2. Então, a maneira de interpretar essas informações. Então, às vezes, nós vamos fazer uma discussão nesse modelo, onde aparece esse efeito bloco dentro de ambiente. É uma forma conveniente de fazer análise de dados e igualmente fácil, apenas destacando essa pequena diferença, essa ligeira diferença entre blocos e blocos dentro de ambiente. Pois bem, vamos começar dando informação sobre o método prático para obter soma de quadrado. Vamos ilustrar aí exatamente com esse experimento fatorial em DBC. Primeira coisa, o primeiro passo para estabelecer a soma de quadrado é reconhecer o modelo. E nesse modelo nós explicamos as variações que vão acontecer naquela planilha de dados que vão ter os meus valores y e j, k no caso, que são as observações. Então, nós descrevemos aqui as fontes de variação. Então, existe sempre um efeito geral da média, existe sempre um efeito de erro, né? E a gente, então, descreve aquilo que a gente acha que são as causas de variação. Então, se eu pegar uma informação e outra informação, nós podemos dizer que pode acontecer que sejam informações de genótipo diferente. Existe o efeito genótipo. Tomados em ambientes semelhantes ou diferentes. Existe o efeito do ambiente. Existe essa interação genótipo-ambiente. E vai ser tomado em blocos diferentes, ou blocos diferentes dentro do mesmo ano, ou de ano diferente. Então, seria esses, né, as fontes que vão justificar a variação na minha variável y, que representa aí altura, floração, acabamento, etc. Então, a gente tem esses índices. Vamos usar o índice I para genótipo, variando de 1, 2 até G. O índice J para designar ambiente, de 1, 2 até A. E o índice K para designar a variação em blocos, nos blocos, de 1, 2 até R. E o total de observações, a gente vai pensar aqui que é G, né, A, R. G, A, R. Bom, então o que nós temos, né? A gente tem aqui a conclusão de que a gente identificou todas essas informações e podemos fazer uso dessas informações para uma próxima etapa. Essa próxima etapa é a gente estabelecer aqui o quadro de análise de variância com esses graus de liberdade. Então veja, eu tenho o efeito de bloco dentro de ambiente, genótipo, ambiente, GA,
e faço aqui a codificação, a informação do grau de liberdade de cada fonte de variação. E descrevo esse grau de liberdade de forma expandida. Quem tem dificuldade de estabelecer grau de liberdade de bloco dentro de ambiente, tem que lembrar de uma propriedade. Se eu tenho um efeito qualquer A dentro de B, esse efeito eu posso dizer que ele é igual ao efeito A mais efeito A vezes B. Essa regra, ela vale para uma análise de soma de quadrado ou para uma análise de grau de liberdade. Então, quando eu colocar a fórmula de soma de quadrados de A dentro de B, se eu souber a de A vezes B, eu recupero de A dentro de B. A mesma coisa vai valer para grau de liberdade. Se eu sei estabelecer o grau de liberdade de A e de A vezes B, eu sei de A dentro de B. Então, existe essa regra. Então, nesse caso específico, no exemplo, o grau de liberdade de B, aí B sendo bloco, A sendo ambiente, vai ser igual a liberdade de bloco mais bloco vezes ambiente. Vai ser R menos 1, que é o grau de liberdade de bloco. Vai ser R menos 1 vezes A menos 1, grau de liberdade típico de interação, bloco vezes ambiente. Coloca R menos 1 em evidência, vai dar 1 mais A menos 1, vai dar A. Então, o grau de liberdade vai dar A R menos 1. Então, eu coloco lá. É fácil estabelecer o grau de liberdade de bloco dentro do ambiente. Como se fosse o grau de liberdade de bloco, que é R menos 1. Em cada ambiente, multiplica por A. A vezes R menos 1. E eu tenho, na minha a regra, de fazer a leitura desses graus de liberdade expandido. Então, eu vou tirar esses parênteses, né? Se tivesse colchete, ia tirar. Então, tem os mesmos graus de liberdade numa forma que a gente chama de forma expandida. Vou expandir G menos 1, que multiplica A menos 1, é GA menos G menos A mais 1. Pois bem, então esse é o segundo passo do nosso protocolo para estabelecer a soma de quadrado. O terceiro passo é associar letras ao somatório. Esse é um passo intermediário que a gente vai organizar. Às vezes é bastante interessante. A gente, então, expandiu, né, os graus de liberdade e a gente identifica aqui cada componente, cada elemento, né? E aí a gente identificou o componente G, o componente A, o componente R, GA, AR, GR, AGR, né, que está aqui, e o componente 1. Esse 1 endereça a correção. E aí, cada componente, ele faz lembrar que é um total. Esse componente G faz lembrar que é um total dos genótipos, porque o G se refere a genótipos e envolve o índice I. Então, o total de genótipos a gente vai adequadamente representar por Y, ponto, I, ponto, ponto. Então, a gente vai ter que descobrir a referência em relação a Y e J, K. Se foi em relação ao componente A, né, esse componente A significa que a gente está pensando nesse J. Então, é um total dos J. Então, Y, ponto, J, ponto. Se nós estamos pensando aqui no componente R, são totais de bloco. Então, é Y, ponto, ponto, K. GA são efeitos de genótipo e de ambiente. Então, totais referente a Y e J e a soma de todos os blocos. E assim vai. A R, né? Então, nós estamos pensando nos totais de ambiente e repetição, vindo de todos os genótipos. GR seria os totais, né, de cada ambiente em relação ao ambiente para cada genótipo e cada bloco. Essa observação, Y e J, K é a própria observação, não vem de nenhum total, e esse total geral.
precisamos ter a coluna para responder quantas observações deu origem àquele total. Os totais marginais de genótipo, tá certo? Vieram pela soma de quantas vezes o genótipo está presente na minha planilha. Está presente em A vezes R, então em todos os blocos, em todos os ambientes. Quantas vezes o ambiente, a informação do ambiente naquela planilha, eu somaria quantos elementos? Tá certo? Todos os A's, todos os G, informações de genótipos, e todos os R. Então, na verdade, a gente até pode usar uma regra prática. Pensar que nós estamos trabalhando com G, A, R, então se eu multiplicar essa coluna por essa, o G, pelo aquele que está faltando, eu recupero o GAR. Então, se eu estou usando R aqui, do lado de cá tem que ter GA. Se eu estou usando GA, do lado de cá tem que ter R. Então, veja, se eu multiplicar essa coluna por essa coluna, é como se eu tivesse GAR. E aí eu represento, né, de forma conveniente, aquela expressão de somatório. Então, se esse aqui é o somatório em relação ao genótipo, é somatório de I, ponto ao quadrado, dividido pelo número de observações que deram origem a esse total. Está resolvido. Então, aqui é a soma desses totais ao quadrado, dividido pelo número de observações. Então, olhando essa coluna de total, eu tenho a soma de quadrado total, né? O que vai envolver a soma de quadrado total ponderado pelo número de observações que deu origem àquele total que você está trabalhando. Então, veja que esse quadro auxiliar, ele é bastante interessante. Vai, né, dar uma dica. Mas as pessoas mais experientes nem precisam desse quadro auxiliar, né? Ele simplesmente relaciona aqui a soma de quadrado que ele gostaria de obter a fórmula, e aqui a gente tem os graus de liberdade expandido. AR menos A. Então já sei que tem dois elementos. O elemento de incidência do AR, que o AR faz lembrar, e o elemento que o A faz lembrar. O AR, então, basta eu saber que é um total em relação a AR. AR envolve, né, o índice J e o índice K. Então é total dividido pelo número de observações, ou sobre G. Menos, aqui é o total no índice que dá origem ao A, é J, ao quadrado sobre GR. É fácil. Esse aqui, G menos 1. Então, eu tenho dois componentes na soma de quadrado. Um componente que faz lembrar os totais dos genótipos. Está aqui representado. E esse 1, a correção. Ambiente. Leitura dos graus de liberdade A menos 1. Dois componentes. Um somatório em relação a J e aqui a correção. Esse grau de liberdade GA são 4 componentes, né? Um que vai apresentar sinal positivo, que é o GA, um vai dar negativo, que é esse de incidência de G, esse negativo, que é a incidência de A, e esse positivo, que é a correção. O GA é o somatório em relação a IJ. O G é o somatório em relação a I. O A é o somatório em relação a J. E o 1 é a correção. Então, fácil de ser estabelecido. Mesmo grau de liberdade, também aqui um outro, que envolve, quando expandido, 4 elementos. Um em relação à observação, outro em relação ao envolvimento de genótipo em ambiente, outro em relação à repetição em ambiente e outro em relação a ambiente. Respeita-se o sinal. Aqui negativo, aqui negativo, aqui negativo, aqui positivo. Então, esse elemento é negativo, negativo e positivo. E, por fim, a soma quadrada total, dois elementos envolvendo o somatório G e JK, e aqui a correção. Então, esse é um método prático, né? A gente pode, é bom fazer o exercício, relembrar, né? A gente pode perfeitamente relembrar aqui desse somatório, é bom, mas muitas vezes você até dispensa e já vai direto aqui
nessa relação, né? E o objetivo seu sempre é imaginar que você quer a soma de quadrado. Então você pode passar por essa etapa para você organizar suas ideias, investigar esses graus de liberdade, ou fazer essa transição aqui, né, que pode ser feita diretamente, ou recuperando essas informações desse seu quadro auxiliar, né? Então, muito simples, muito interessante. Pois bem. Então, nós aprendemos a estabelecer soma de quadrado, e agora nós vamos aprender a ter a esperança do quadrado médio, né? Então, a soma de quadrado ela é útil para a gente fazer, né, o nosso quadro de análise de variância. Aqui a fonte de variação, os graus de liberdade, a soma de quadrado. Os quadrados médios seria a consequência, mas agora eu preciso da informação da esperança do quadrado médio. Essa informação é valiosa para o pessoal da área de genética e melhoramento, porque ela vai acrescentar muita coisa. Bom, como é que eu obtenho a esperança do quadrado médio para o modelo fixo? É o que grande parte dos pesquisadores de outras áreas, a área de entomologia, fitopatologia, né, a área de agricultura, ou outras áreas, né, áreas médicas, quando se faz análise de variância, a gente nem pensa muito no modelo aleatório. O modelo sempre é fixo, é um conjunto de tratamento que precisa ser confrontado, né? Precisa ser comparado e eu escolher ali o de melhor desempenho, o de pior, e assim vai. E eu aplico apenas duas regras. A primeira regra é dizer que a esperança do quadrado médio do resíduo, que está associado ao efeito do erro, ela é única e é dado pelo componente de variância σ2. Então o resíduo está resolvido, ele é σ2. E as demais? As demais, né, eu vou usar essa regra. As demais vai ser esperança do quadrado médio de bloco, de tratamento, de ambiente, de interação, vai ser σ2 mais K φ daquela fonte de variação. Então, significa, se eu estiver trabalhando com genótipo, então é φ daquela fonte de variação, genótipo. Ou, se eu estiver trabalhando com bloco, é φ da fonte de variação, bloco. E um coeficiente K, a gente vai perceber aqui, né, que é aquela mesma regra. Se eu estou trabalhando com genótipos e repetição, então o conjunto de observações vão ser GR. Se isso aqui envolveu G, o K vai ser aquilo que falta para eu complementar todas as informações que eu estava analisando, que seria GR. Então, o coeficiente que acompanha o componente quadrático, φ de G, vale R. Se aqui é B, o R de repetição, o que acompanha aqui é o G. Então, veja que um exemplo final é dizer que a esperança do quadrado médio para bloco é σ2 mais alguma coisa. Essa alguma coisa é G φ de B. Para tratamento, é σ2 mais alguma coisa. Essa alguma coisa está representada aqui. É o componente quadrático multiplicado pelo aquele coeficiente, que é o coeficiente que está faltando naquela fonte de variação da letra que você está usando. Você usou G, estava trabalhando com GR, está faltando aí o R. E aí nós então podemos responder uma questão básica. Como é que nós podemos testar a hipótese? Nós tínhamos uma hipótese, né? Para o modelo fixo, a hipótese é que o efeito G1 é igual a G2, que é igual a G, que é igual a zero. Então, teste direto sobre o efeito. Ou, há uma equivalência, dizer que a média proporcionada pelo tratamento 1 é igual à média proporcionada pelo tratamento 2, que é igual à média proporcionada, que não existe diferença entre médias. Nós precisamos decidir se rejeita ou não
essa hipótese. Essa é a pergunta básica da experimentação. Então, a igualdade das médias vai conduzir uma variabilidade, não uma variância, não existe variância. Uma variabilidade genética zero, não existe variabilidade. Então, para eu decidir se tem ou não tem, basta eu fazer uma comparação, né? E nessa comparação é como se eu estivesse ponderando. Existe aqui uma balança, nessa balança aqui vai ter os nossos pratos, né? A gente vai ver... Opa. Vai ter aqui os pratos e vai ter o meu efeito. O efeito principal, ele tem sempre naquele quadrado médio, naquela esperança do quadrado médio, vai ter sempre um sigma 2 mais um K φ de x. E do lado de cá, o prato comparativo é o sigma 2. Então, o teste F vai ser sempre a fonte de variação dividida por resíduo. É a regra básica. Então, qualquer indivíduo, e muitos programas de computadores, ele nem vai perguntar. Ele vai fazer a análise de variância e vai fazer o teste F, vai dividir tudo contra o resíduo. Né? Isso está correto? Muita gente, sim. Agora, se eu pensar que o efeito é aleatório, ainda precisamos ter outra conversa. Porque nem sequer essa pergunta está sendo colocada em consideração. Se a pergunta é outra, nós precisamos ter uma reflexão diferente. Mas, aparentemente, qualquer indivíduo de outras áreas está sempre preocupado em confrontar médias dos tratamentos. Se é essa a pergunta geral, existe uma resposta geral. Se você mudou a pergunta, aí nós vamos ter que pensar. Mas agora nós estamos trabalhando no modelo fixo, essa é a regra básica. Pois bem, vamos apresentar essa mesma regra, né, usando agora um modelo mais elaborado, que é o modelo fatorial que nós já apresentamos. Né? Então, nesse modelo fatorial, nós vamos pensar que é um efeito da média, efeito do genótipo, efeito do bloco, tá certo? Vamos até pensar em bloco. Você nem pensar em bloco dentro do ambiente, ou pode pensar. O ambiente, a interação e o erro. Então, eu sei fazer análise de variância, preciso saber sobre a esperança do quadrado médio. Para a variância residual está resolvido, sigma 2. O sigma 2, ele compõe todas as fontes de variação. Toda fonte de variação tem o erro, contribui. E como é um modelo fixo, mais alguma coisa. O que é essa mais alguma coisa? Esse mais alguma coisa eu vou acrescentar os componentes quadráticos. O φ de B para a fonte de variação bloco. O φ de G, que é o componente quadrático associado à variabilidade genotípica. φ de A, componente quadrático associado à variabilidade do ambiente. E φ de GA, que é o componente quadrático associado à interação G vezes A. Multiplicado por um coeficiente. Aí é simples, basta eu pensar que eu estou trabalhando no espaço GAR. Se eu usei o B, o R, está faltando quem? O GA. Então multiplico por GA. Se nessa fonte de variação aqui, se nessa aqui eu destaquei o G, está faltando o quê? O RA. Se nessa aqui eu usei o A, está faltando, para eu entrar dentro do meu espaço, GR. Se nessa fonte de variação eu usei as informações de GA totais, é porque vieram de R observações. Então, aquela ideia. Eu estou usando GA, é porque veio de R. Eu estou usando A, é porque veio do total de GR observações. Então, são regra prática, mas tem a explicação. Então, é fácil fazer a análise de variância, é fácil concluir, né, que os testes F, eles vão ser feitos, né, dividindo a fonte de variação, o quadrado médio associado, a fonte de variação sobre o quadrado médio do resíduo. E aí eu faço a análise de variância, não é fazer a análise de variância, é fazer e interpretar. Quando F é não significativo, né, pode ser significativo ou não significativo. Quando é não significativo, eu concluo. Não há diferença entre médias. Que médias?
da fonte de variação, média dos genótipos, média dos ambientes, tá certo? Ou média do genótipo por ambiente. Quando a interação é significativa, por exemplo, existe diferença entre as médias. Então, às vezes, você está interessado numa tabela de dupla entrada, né? Aqui os genótipos, 1, 2 até G, aqui o ambiente, 1, 2 até A. Existe diferença entre as médias de ambiente? Então, nós estamos nos referindo a essas médias marginais aqui. Existe diferença entre as médias do genótipo? Então, nos referindo a essa marginal. Existe diferença para a fonte de variação GA? Bom, então, na verdade, essa comparação aqui ela fica prejudicada. Eu deveria estar comparando as médias de genótipo dentro do ambiente, as médias de ambiente dentro do genótipo. Então, o apropriado seria eu ter mais cautela, né? E aí, então, eu fazer a comparação mais apropriada. A comparação mais apropriada seria comparar, então, esses genótipos dentro do ambiente A, né? Fazer vários testes e, posteriormente, comparar os ambientes para cada genótipo. Então, em função do resultado da análise de variância, eu vou ter, então, um comportamento. Eu vou estudar de forma pormenorizada as variações que a análise de variância está me apontando. Pois bem, então, aprendi a como que eu resolvo o meu problema relativo a modelo fixo. Precisamos agora ter uma regra para obter as esperanças de quadrado médio para o modelo aleatório. Então, vão existir aqui alguns passos. O primeiro passo que a gente vai destacar é que nós vamos confeccionar uma tabela. Uma tabela, né, de dupla entrada. Então, nós vamos fazer aqui a nossa tabela. Ela vai ter aqui as fontes de variação. Por exemplo, bloco, tratamento e resíduo. E na outra coluna, isso aqui é nas linhas das colunas, vou colocar aqui os componentes. Quais são os componentes? O sigma 2 associado ao resíduo, o sigma 2b associado a bloco, e o sigma 2g, o tratamento, associado a genótipo. Confeccionei a minha tabela. Numa segunda etapa, eu vou incluir os coeficientes, né? Então, eu vou ter que fazer a mesma coisa, e a gente vai perceber, a gente vai ter que descobrir aqui. Aqui o coeficiente é 1, mas eu preciso saber qual que seria esses coeficientes K e K'. E terceiro, aplicar uma regra, né, que é interessante, que eu vou dizer qual o componente de variância que incide sobre as variações. E aí eu vou perguntar se a variação de bloco, na fonte de variação bloco, o componente de bloco, obviamente vai entrar. Mas por quê? Genótipo vai entrar. Por quê? Porque tem as letrinhas em comum. Havendo interseções dessas letrinhas, todas as letras estão sendo interceptadas, então o componente vai entrar naquela fonte de variação. Vou ilustrar aqui que vai ser mais fácil, né? Então vamos lá, vamos repetir. A gente começa com o modelo, fiz o modelo. Aqui o espaço é GR. A primeira atividade é montar o quadro de análise de variância. Descreva as fontes de variação e coloca aqui os componentes. Se o modelo é aleatório, nós temos componente de variância associados aos efeitos aleatórios. Sigma 2, sigma 2G, sigma 2B. Terceira regra, a segunda regra, em relação a melhor elaborar esta tabela. Então, se eu estou pensando no espaço GR, esse sigma 2G é um componente de variância associado ao genótipo. Genótipo pegou o total dos genótipos. Os totais do genótipo vieram de R informações. Então, veja que vai ter que aparecer o coeficiente R aqui. Multiplicando G vezes R, vai dar o nosso GR. Tem um componente de bloco. O componente de variância de bloco veio da soma de quadrado, do quadrado médio, de bloco, que envolveu os totais de bloco
E esse total de bloco vem de observações de G genótipo. Então o G tem que entrar aqui. Então nessa segunda etapa eu complemento a tabela. E a terceira etapa, que seria a etapa decisiva, é questionar, né? Então, uma primeira informação é a informação relativa a sigma 2. Sigma 2 é um componente de variância que incide em todas as causas de variação, né? Então nós vamos ver aqui, ele vai incidir em todas as minhas causas de variação. Tá aqui. Agora, eu preciso ver, para a fonte de variação de genótipo, quais são os componentes de variância que estaria presente? Eu tenho que conferir se o componente de variância tem a letra que eu estou julgando na fonte de variação. Sigma 2G apresenta a letra G? Sim. Então, vai entrar. Sigma 2B apresenta a letra G? Não. Então, né, a gente pode dizer que aqui, pela coincidência, pela interseção das letras, isso aqui vai incidir. Mesma coisa de bloco. Bloco. Temos a letra B nesse componente? Não. Temos a letra B aqui? Temos. Então, a gente pode dizer que esse componente incide. Então, trazendo essas informações para cá, eu passo a ter o meu resultado final tão desejado. Qual que é a esperança do quadrado médio de um experimento em DBC sendo os efeitos aleatórios? Então, veja aqui, eu vou dizer que para o resíduo, a esperança é sigma 2. Para o efeito de bloco, a esperança vai ser igual a sigma 2 mais G sigma 2B. E para o efeito de genótipo, a esperança vai ser sigma 2 mais R sigma 2G. Então, de uma maneira fácil, eu consegui reconstituir aí a esperança do quadrado médio. Bom, vamos dar um outro exemplo. Um outro exemplo é o experimento fatorial agora. Vamos pensar naquele que nós já conversamos, em que as observações foram obtidas em vários genótipos, G genótipos, montado em experimento em bloco acaso, com R blocos, e feito em A ambientes. De forma que o modelo apropriado é Mi mais GI, mais bloco dentro do ambiente, interação e o erro. O espaço de observações da minha planilha é GRA. Então a primeira regra, confeccionar a tabela, que nós temos aqui as fontes de variação. Bloco dentro do ambiente, genótipo, ambiente, GA e resíduo. E aqui os componentes de variância. São as variâncias associadas aos efeitos aleatórios. Aqui do resíduo, sigma 2. Tem do genótipo, do bloco dentro do ambiente e do GA. Está resolvido. Agora, a segunda etapa é reconhecer os coeficientes. Então, essa informação aqui vai ser uma regrinha boa, é olhar essa observação. Então, o sigma 2, ele envolve todas as letras, é cada parcela, então não acompanha nenhum coeficiente. Mas o sigma 2G vem da quadrado médio genótipo, da soma quadrada total, que usa o total de cada um dos G genótipos, vindo de AR. É como se eu multiplicasse para o que falta para chegar GAR. Se eu estou me referenciando a G, está faltando a R. Se eu estou me referenciando a BA, né, então estou envolvendo totais de bloco dentro do ambiente, está faltando G. Se eu estou me referenciando a A, está faltando GR para completar o espaço GAR. Se eu estou me referenciando a GA, está faltando R. Essa é a regra prática para os coeficientes que acompanham os componentes. E por fim, eu vou então estabelecer a nossa esperança do quadrado médio. Bom, a primeira coisa é resolver a questão do sigma 2. O sigma 2, ele incide em todas as fontes de variação, né? Cada quadrado médio tem aqui o erro incidindo. Agora nós vamos pesquisar o que incide na fonte de variação bloco dentro do ambiente. É todos os componentes que têm a letrinha B e A.
Aqui tem BA em G? Não. Tá certo? Então a gente pode questionar. Aqui tem BA? Tem. Aqui tem BA? Não, só tem A. Aqui tem BA? Também não tem. Então a gente pode dizer que essa fonte de variação BA, o único componente é o componente sigma 2BA. Nada mais lógico do que o componente sigma 2BA entrar na fonte de variação BA. E a fonte de variação genótipo? Sigma 2G entra? Claro que entra. Tem a letra G. BA entra? Não, não entra. Não tem a letra G. A entra? Não, não tem G. E GA entra? Entra. Tem a letra G. Né? Então veja que, pelo fato do componente ter todas as letras, que no caso todos aqui é apenas G, ele permanece. Ele incide sobre aquela fonte de variação. Nós perguntamos sobre o A, o G, componente sigma 2G, entra aqui? Não, não tem nada a ver. Não tem um componente genético em medições ambientais. Bloco dentro de ambiente, entra. Tem a letra A? Tem, então ele vai entrar. Sigma 2A, entra? Tem a letra A? Tem. GA, entra? Tem a letra A? Tem. Então eu posso imaginar que, por ter a letra A, vai ter a presença desse componente na fonte de variação ambiente, vai ter a presença desse componente e vai ter a presença, porque a letra A está presente. Agora eu preciso investigar GA. Tem GA aqui? Não, tem apenas G, mas não tem o A, então não pode entrar. Tem GA nesse componente? Não, não tem o A, não pode entrar. Tem o GA aqui? Não, também não. Tem o GA aqui? Tem o G e tem o A. Então eu chego à conclusão que o componente sigma 2GA incide aqui. E aí, então, eu tenho o meu resultado. O que eu gostaria de ter a esperança do quadrado médio. Aquela forma trabalhosa de expandir o modelo, de elevar ao quadrado, de aplicar o somatório, aplicar a esperança. Numa regra prática, eu devo até abrir um parênteses que existem outras regras práticas, né? O algoritmo de Higgs, vocês vão encontrar como sendo algo um pouco diferente daquilo que eu estou falando aqui, né? Mas que dá o mesmo resultado. Exatamente o mesmo resultado. Eu aprendi dessa forma, uso e transmito dessa forma. Mas existe outros algoritmos igualmente eficientes. Então eu tenho, tá certo? Eu tenho esperança. E essa esperança do quadrado médio, e agora, talvez nesse momento, vocês vão ver o quanto que vai ser importante. Porque eu vou descobrir aqui, né, como eu vou fazer os meus testes de hipótese. Eu fiz o experimento para responder questões. Então, por exemplo, uma questão básica, bastante importante, era saber se existia ou não variância genética. E agora eu me surpreendo. Para eu saber se tem ou não variância genética, então, aqui, nesse componente de variância, para eu saber se ele existe, eu preciso confrontar com uma variância relativa, tá certo? Se isso é importante ou não. Se isso é importante ou não, eu vou ter que perguntar aqui em relação a algo que tenha, que esse sigma 2G, se existir, mostra uma variação. E a variação é em relação a sigma 2 mais sigma 2GA. Então, o testador, se a gente pensar naquela ideia da balança, o prato que deve ser o prato de tara de uma balança é aquele que leva esse contrapeso, que é o sigma 2 mais sigma 2GA. Então, o confronto apropriado para responder a essa pergunta é fazer um teste F em que a razão entre variância é o quadrado médio genótipo dividido por quadrado médio de A. Ah, mas eu aprendi que era para o resíduo. Você aprendeu para o resíduo para uma pergunta de teste de igualdade média. Era essa a pergunta, por isso que eu dividia pelo resíduo. Eu estou fazendo uma análise de variância para responder uma outra pergunta. A variância genética, ela existe ou se ela não existe? Ela é zero ou é diferente de zero? Então, eu mudei a pergunta. Se eu mudei a pergunta, eu tenho que ter a comparação de duas variâncias. Uma
uma variância que mede uma referência e uma variância que mede a mesma referência mais aquilo. Esse mais aquilo é importante ou não? Ele faz com que o prato da balança aumente ou não? Aquela ideia do F ser igual a 1. Se o prato da balança continuar mesmo, não vale nada. Então, sigma 2G é igual a zero. Se deslocar muito, o prato da balança significa, então, que sigma 2G é diferente de zero. Então, essa é a importância. Talvez agora a gente comece a perceber, a gente vem dando exemplo de DBC, de DIC, que às vezes isso não é tão evidente. E aqui agora, bom, então tem que aprender que realmente eu perguntei coisa diferente e eu preciso interpretar. E muito cuidado, porque alguns programas de computadores, algum computador não vai nem te perguntar, vai imaginar que é fixo e vai te dar a resposta. Mas não é isso que eu queria. Pô, então você corrige. Quem vai analisar, por isso que tem a figura do biometrista. Né? O biometrista analisa e processa dados. Mas é só isso que ele faz? Não, ele interpreta. Aí ele interpreta, então ele tem que ter esse conhecimento. Ou você tem um algoritmo que já incorpora, né, esse conhecimento, ou você dá conta de adaptar a sua área. Então, o teste F, eu já sei como é que faz. E eu posso também estimar o sigma 2G. Como é que eu vou? Eu quero conhecer o valor de sigma 2G. Como é que eu posso estimar esse sigma 2G? Bom, me parece fácil. Se eu usar o método dos momentos igualar, isso aqui vai ser igual ao quadrado médio de genótipo menos o quadrado médio, não é do resíduo, é de GA. Se eu pegar isso e subtrair isso, então eu vou estar eliminando isso aqui. E dividido por aquele coeficiente, que no caso é RA. Então veja que a esperança do quadrado médio, ela me permitiu duas coisas. Ela me permitiu essa esperança, a investigação dessa esperança, ela me permitiu aqui conhecer a estatística F, que é a estatística F apropriada, e ter acesso a essa informação que é tão preciosa para mim. Por isso que a gente gastou, não é que gastou o tempo, nós investimos nosso tempo nesse aprendizado. Então, bastante importante. Pois bem, então nós resolvemos aí um problema, né? E, de fato, então, eu consigo ter essa esperança do quadrado médio. Mas até, tá certo? A gente olhando, então, essa esperança, a gente pode rapidamente estabelecer o teste F, né? Teste F para essa hipótese, sigma 2G. Se eu analisar aqui, então, eu tenho que saber se isso aqui é diferente de zero ou não. Eu posso imaginar que o contrapeso é isso que nós já argumentamos. Eu encontro na minha tabela o contrapeso, que é o quadrado médio de GA, né? Agora, se eu quiser fazer o teste de ambiente, então vou testar o ambiente, eu preciso procurar um contrapeso. Mas o contrapeso eu não encontro. Então eu preciso compor. Então, se a minha hipótese for essa outra, eu preciso compor. Né? Eu vou compor em quê? Eu vou colocar aqui o QMA, né? E se eu colocar o QMGA e o QMB, o problema é que eu vou ter o contrapeso, vou ter o sigma 2, o sigma 2GA, bloco dentro de ambiente, e o sigma 2GA está aqui. Mas se eu somar esses dois, eu vou ter o sigma 2 dobrado. Então eu preciso colocar no outro prato, né, o próprio sigma 2. Então veja que esse aqui é uma composição para eu testar a minha hipótese sigma 2A igual a zero. Então não é uma coisa tão elementar dividir um quadrado por outro, quadrado médio por outro. Eu preciso compor. E para eu achar o sigma 2A, aí o médio momento basta igualar. Então, se eu somar essas duas, o QMA mais o QMR, então vou ter esse QMA mais o QMR, esse sigma 2 vai aparecer duas vezes, né? E vão aparecer sigma, e de forma que se eu tirar essa parte daqui, eu fico apenas com sigma 2A. E vou dividir pelo coeficiente apropriado que acompanha sigma 2A GR.
Então veja que a gente, com essa informação da esperança do quadrado médio, eu posso perfeitamente estabelecer apropriadamente os testes F que vão responder, dar resposta às minhas perguntas básicas. Bom, mas o teste F eu preciso entrar com grau de liberdade. O grau de liberdade da variação que está no numerador e o grau de liberdade da variação que está no denominador. Mas no numerador eu tenho que grau de liberdade? O associado ao ambiente ou associado ao resíduo? No denominador, associado à interação ou associado ao efeito de bloco? Então veja que, né, eu também passo a ter um outro problema de estabelecimento de grau de liberdade. E nesse caso, eu vou usar uma fórmula. A gente chama a fórmula dada por Satterthwaite. Ele diz que se você tem uma combinação de quadrados médios, os graus de liberdade são melhor estabelecidos dessa forma. O N1, grau de liberdade associado ao ambiente e resíduo, eu vou pegar esses quadrados médios, elevar ao quadrado, dividido pelo quadrado médio de A, sobre esse grau de liberdade de A, aqui é o quadrado, e esse dividido por esse. Então eu tenho aqui o N1 associar grau de liberdade associado ao numerador. E o numerador é uma combinação específica de quadrado médio. E o denominador também, usando o Satterthwaite, é a soma, esse numerador ao quadrado, que são quadrados médios, dividido pelo quadrado de cada quadrado médio individual, dividido pelo seu respectivo grau de liberdade. Então veja que a gente vai ter aí uma forma de ter esses graus de liberdade. Normalmente, vocês poderiam perguntar, você pode compor, vai ser o quadrado médio, aqui poderia ter uma soma de quadrado médio, ou poderia manter o contrapeso estar na parte de baixo, subtraindo. Essa opção aqui é a mais favorável, porque a gente usa distribuições probabilísticas. Em uma distribuição para deduzir essas funções do f, é a distribuição de Q quadrado. E a distribuição de Q quadrado, quando você for estudar a distribuição, você vai ver que é a soma de variáveis que tem distribuição normal reduzida ao quadrado. É soma, não é subtração. Então, para você guardar essa mesma propriedade de distribuição, a gente faz a opção de ter um teste F, que é o numerador e o denominador, se envolver mais quadrado médio, envolva somas de quadrado médio. Então, garantir uma soma de 2 quadrados médios no numerador e uma soma no denominador. E não uma combinação que envolva soma e subtração. Então, a gente faz, essa é a melhor opção. Né? Então, a gente faz o teste. Normalmente, a gente testa todas as fontes. A gente não testa efeito de bloco. Não tem sentido testar. Tem até trabalho específico mostrando o efeito de bloco como sendo um efeito de controle local. Não é testável. Você não vai testar bloco. Existe um efeito de controle local de bloco. Então, não precisa importar com... Não se deve fazer teste F associado à fonte de variação bloco. E uma pergunta básica que você tem que responder é se sigma 2G é igual a zero, se não é igual a zero. Mas interpretar o que seria o sigma 2G. É a variância genética entre aquelas famílias. E me interessa essa variância genética entre essas famílias. A gente, então, quer essa informação para ter acesso a uma outra. A variância genética da população, que é sigma 2A, mais sigma 2E. Se não existe variância genética entre as famílias, significa que a população não tem variância genética? Bom, aí vem um conhecimento de genética. Sigma 2G não é igual a sigma 2G maior, que é da população. Ele pode ser uma fração apenas. Por exemplo, sigma 2G pode ser igual a 1/4 de sigma 2A. Então você só está evidenciando 1/4. Então, se a sua variância é igual a 1000, né, se eu falar que... Não estou falando que 1000 é igual a zero. Estou falando que 1/4 que 250 não é uma variância considerável. Então, não posso... Isso aqui não é matemático.
se 1/4 é igual a zero, significa que o todo é igual a zero? Não. É estatística isso aqui, tá certo? Então a gente precisa ter reflexões de como fazer essa interpretação. Então os livros dizem o seguinte: se a variância genética se for não significativo, então não há variância genética entre as famílias, entre as médias das famílias que estão sendo testadas. Porém, pode haver diferença dentro de família, certo? Existe variância genética, a prática de seleção dentro da família. No momento da recombinação, se você quiser observar dentro da família, você pode. Lá tem 3/4 da variância. Então, se estiver avaliando a família de meu irmão, só se está conseguindo visualizar, explorar 1/4. Você pode também mudar de estratégia na próxima geração. Se não for possível observar a variância trabalhando com 1/4, trabalha com família de irmão completo, você vai explorar metade da variância aditiva. Então, tudo isso agora demanda conhecimento genético. Terminou a análise estatística, agora você tem que ser biometrista, você tem que interpretar. Interpretar vai, então, precisar dessas informações. E, por fim, vão trabalhar com o modelo misto. O modelo misto é uma consequência do modelo aleatório. Então, a regra básica para fazer o modelo misto, eu preciso fazer a esperança dos quadrados médios do modelo aleatório. Primeiro eu penso que é aleatório, monto tabela. Então tem que aprender o aleatório. E o misto vai ser o aleatório menos alguma coisa. E nós vamos ver o que eu vou tirar. Eu não vou colocar mais nada, eu só vou tirar. E o que vai ser tirado a gente vai ver. Então, a primeira coisa vai ser montar o quadro do modelo aleatório. Então já falou. Esse quadro do modelo aleatório vai ser montado direitinho, só que ele tem que ser adaptado. O modelo aleatório tem componente de variância. No modelo misto, temos componente de variância e componente quadrático. Então tem que dar o nome correto. Então, confeccionar a tabela e os componentes de variância. Incluir o coeficiente multiplicando os coeficientes, o coeficiente multiplicando os componentes de variância, né? Do jeito que a gente sempre faz. E incluir as letras que estão faltando. E agora eu vou fazer uma alteração. Alteração trocando σ2 por φ, se for componente quadrático. Incluir um componentezinho a mais na interação. Se a interação GA mista, que envolve G fixo e A aleatório, ou vice-versa, eu tenho que incluir um fator. Se for genótipo ano local, se for local e ano fixo, eu tenho que incluir fatores. E posteriormente eu tenho que excluir. A gente vai excluir num critério aqui que a gente vai evidenciar. Vou fazer que fica mais fácil evidenciando aqui as 3 etapas. Então, a primeira coisa é saber do modelo. Então, eu sei do modelo. A segunda coisa é fazer para a esperança quadrado médio para o modelo aleatório. Então, nós já vimos aqui, montei as letrinhas, se tem todo mundo, montei a esperança quadrado médio, modelo aleatório. Agora eu vou fazer as alterações. Que alteração que eu vou fazer? Então, nesse nosso caso, o ambiente, né, foi considerado de efeito fixo. Então, eu tinha componente de variância do resíduo, do genótipo, do bloco dentro de ambiente, bloco aleatório, e aqui componente de variância do ambiente. Mas não existe componente de variância porque o efeito é fixo. Componente de variância é a variância associada a efeito aleatório. Então eu vou eliminar, né? Então, isso aqui, eu não vou trabalhar com isso. Eu vou substituir por R, G, φ de A. Tá certo? Então, não existe mais componente, temos o componente quadrático. Agora, eu tenho a interação σ2GA. Ela é fixa ou aleatória? Como ela envolve um efeito fixo aleatório, ela é aleatória. Para ser aleatório, basta ter pelo menos um efeito aleatório. Tem genótipo ano local. O ano local é fixo, mas tem genótipo aleatório, então o componente σ2GA, L é aleatório. Basta ter um aleatório que é aleatório. Então está resolvido. E aqui,
Então eu troquei. Esse coeficiente é o mesmo, mas eu vou incluir aqui mais um coeficiente, alfa. Esse coeficiente aqui, ele vai ser o que for fixo, né? O que está sendo fixo aqui? A. Então vai ser A sobre A menos 1. Aparece isso. Se eu tivesse o componente de variância, sigma 2 GAL, né? Então aí apareceria R aqui e alfa. Esse alfa aqui é o que foi fixo. Vamos supor que ambiente é fixo e local é fixo. Então apareceria o A sobre A menos 1 vezes o L sobre L menos 1. Então eu acrescento esses coeficientes aí. É necessário acrescentar? Tem certos autores que acham que sim. Tem outros autores que acham que não. Então não vão adotar a filosofia que sim. E a gente vai adotar essa filosofia que sim, porque a gente vai ganhar numa outra fórmula de interpretação interessante, né? Mas no futuro eu vou dizer para vocês que o componente de variância sigma 2 mais sigma 2GA é igual ao somatório do componente de variância sigma 2G em cada local 1 sobre A, né? Então vão existir fórmulas no futuro que vão depender dessas pressuposições. Essas pressuposições são assuntos, se você for ler lá o livro do Seeley, isso aqui nós estamos dando aqui a ideia geral, mas tem certos assuntos que são mais aprofundados e aí vai depender de pressuposições, mas de maneira geral a gente vai adotar dessa forma e a gente ganha na interpretação de outras expressões se a gente construir nosso quadro de esperança dessa forma, né? Então veja que a gente já conseguiu montar a nossa tabelinha. Então a gente vai abandonar essa forma para ficar com essa outra forma. É algo que a gente pode fazer para não ter confusão desses efeitos alinhados. A gente pode até pensar que essa letra após a barra pode deixar de existir. Se provocar alguma confusão naquele critério de entra, não entra, tá certo? A gente pode eliminar essas letrinhas após a barra. Então está resolvido o nosso problema. Então a gente vai colocar aqui o resultado final, né? Eu eliminei o A, eu troquei esse componente e acrescentei esse A sobre A menos 1. Então é a etapa 2 concluída. E agora a etapa 3, eu vou excluir. E eu vou excluir por um processo interessante, né? Então eu vou analisar, por exemplo, essa fonte de variação bloco dentro de ambiente. Vamos pensar que não tem essa letrinha A. Vamos tirar essa letrinha A, então tem a letrinha B. Então eu só vou investigar o X. Bom, o componente sigma 2 incide. Agora eu preciso investigar esse X. Os demais não, eu só vou excluir. Então esse X aqui significava a presença desse componente nessa fonte de variação. Então se aqui tem a letrinha B, e se eu remover a letrinha B, se não sobrar nada, permanece. Então não tiro. Se sobrar alguma coisa, se essa alguma coisa tiver pelo menos um aleatório, eu não tiro. Se ficar só fixo, aí some. Então vamos ver aqui, nessa fonte de variação que tem a letrinha G. Sigma 2 entra. Aqui o G, se eu tirar o G, que eu estou analisando, vai ficar nada. Então nada entra. Só inclui o componente se não sobrar nada, ou sobrar apenas aleatório. Aqui eu vou tirar o G. Da simbologia GA eu vou tirar a letra G, que eu estou analisando. Vai ficar A. A não é fixo? É fixo. Então isso aqui não entra mais. Essa fonte de variação, esse componente de variância, que entrava na fonte de variação genótipo, no modelo, tá certo? No modelo aleatório, no modelo misto com A fixo, não entra. Vamos analisar agora a fonte de variação ambiente,
que tem o A. Sigma 2 entra. Aqui eu já tinha tirado o A, sobrou B. B aleatório? Então entra. Aqui o φ de A, tirou o A, não sobrou nada, entra. Aqui sigma 2GA, tirei o A, ficou G. G aleatório. Não, permanece. Se não sobrar nada e ficar só aleatório, entra. Não é que entra, permanece, que já estava lá. Aqui GA, então vamos pensar nas letrinhas GA. Tem que analisar esse X e esse X. O sigma 2 entra. GA, não sobrou nada, entra. Então veja que existe uma diferença, o resultado da esperança do quadrado médio de modelo misto para o modelo totalmente aleatório. Aqui o misto, o A, né? O A foi fixo. Então veja que nesta proposição, como é que eu vou testar, fazer o teste F para genótipo? Então, pelo fato de você ter informado que o ambiente é fixo, o teste F é quadrado médio genótipo, o peso relativo vai ser igual a resíduo. Não é mais o quadrado médio GA. Essa informação já não... Esse componente já não incide mais. Então veja, eu já mudei de opinião. Veja, os números são os mesmos, o experimento já foi montado, os dados já estão na minha mão, e eu sei analisar e processar. Certo? Então nós estamos analisando e processando adequadamente o mesmo conjunto de dados. É uma informação que cabe ao usuário. O computador não adivinha. Ele olhando os dados, ele sabe quantos genótipos existem, quantos anos tem, quantos locais tem. Agora, se ano, genótipo, bloco aleatório ou fixo, esse é um conceito. E ele vai ter que te perguntar. E no que pergunta, ele vai fazer o teste F correto. Para genótipo, agora você mudou de opinião. Para ambiente, você tem o mesmo problema. Aqui o teste F. Mas aqui você tem que saber qual a pergunta que está sendo respondida com esse teste F. A pergunta é que se sigma 2G é igual a zero ou não. Qual a pergunta que está sendo respondida para o efeito de ambiente? O efeito de ambiente, agora a pergunta é outra. Se o efeito A1 é igual ao efeito A2, que é igual ao efeito AA, que é igual a zero. Para um, a pergunta remete ao efeito aleatório. Para outra, a pergunta remete ao efeito fixo. Então veja que esse é um assunto muito importante que dá a você a habilidade da interpretação e o processamento adequado. Certo? Então você vai fazer as suas análises e seus processamentos de forma que interessa para a tomada de decisão. Pois bem, então esse é um assunto bastante interessante. A gente agradece aí a atenção de todos e a gente vai então dar continuidade a esse tema numa próxima conversa. Muito obrigado por hora.